Porque ele precisa validar que ele pertence a algum grupo. Entendi. A questão é que hoje nós temos grupos muito nefastos. Isso que é o grande problema, né? Perigo, né? Então, o grande barato, eu falo para os pais, seleciona um grupo bacana pro teu filho, traz na tua casa, vê quem são os bacanas, Exato, né? traga Não mais. afasta, né? Porque hoje as crianças são levadas para uma festa, os pais deixam lá, pegam 3 horas depois. Antigamente a gente ia pra festa, levava as crianças e ficava vendo. Claro. Aí a gente via qual era o coleguinha que mandava melhor, né? Que tipo assim, era cuidadoso com a outra criança. A gente hoje desconectou disso, né? Então assim, para você dizer que uma criança tem TDAH, aí nesse primeiro grau de amadurecimento, você tem que ver uma inquietação maior. Ele fala numa velocidade que você entende porque você é teu filho. Mas se alguém for falar, não entende nada do que ele está falando. É porque durante muito tempo você sabe se ele quer água. Você sabe tudo. Agora, ele vai falar com alguém, ele vai pulando as palavras e a mãe sabe, todo mundo sabe. Mas o coleguinha fala assim, não entendi nada que você falou. Porque a velocidade do pensamento dele é muito maior do que a capacidade de expressar a fala. Isso em relação à fala, em relação a escrita, ações, pior ainda. atividades. E na atividade, o que acontece? A inquietação não deixa ele esperar numa fila, aí ele começa, tipo assim, é mal educado. Ele no jogo, quando perde, tipo, não quero mais jogar. Eu vou sair. Porque aí ele já quer ir para outra brincadeira. Então o pessoal do time, eu me lembro que tinha um menino, o Matheus, que ele falava, tia, ninguém me aceita. Olha lá. Ó. Meu! Olha esse carro! Eu tenho um amor por esse Isso, carro. deixa ele ponta cabeça mesmo. Eu tenho um amor por esse carro que você legal. não imagina. Que carro que é esse? Você falou o modelo? Qual é o modelo? Não, Lincoln não. Corvette! 59, se eu não me Que engano. legal, 1959. cara. 57. Foi criado Corvette. só para Batgirl. Eu adoro Batgirl. Tenho mania de legal. Batgirl. É a minha fantasia sempre quando tem festa fantasia. Tem essa fantasia assim, Tem. roxa. Olha Tem, que legal. roxa, a capa amarela. Com essa... A moto, né? Massa. Tinha moto também, roxa com amarelo. Roxo com amarelo também. Entendeu? Então, assim, isso é um lado bem TDAH, assim. Que eu espero que fique ali, Tá. até os 80 Não faz mal anos. pra ninguém também. Então, o que acontece? Aí você vai ver que ele é mais inquieto, a velocidade, ele esquece as coisas. Então, ele, tipo assim, ele deixa a mochila num lugar e vai embora, o celular no outro, entendeu? Então, aí depois vem a impulsividade. Por que impulsividade? Porque ele também não filtra o impulso. Então, às vezes, ele fala uma coisa com você, depois ele se arrepende profundamente. Então, por exemplo, uma criança TDAH adora bicho. Quando ele machuca um bicho, nunca é por intenção. Às vezes ele está fazendo uma brincadeira. Está banado. Aí, quando ele machuca o bicho, ele fica arrasado. Você vê a criança chorar, assim, de tipo, eu não queria. Mas é bem diferente de outro tipo de funcionamento. Essa hiperatividade, ela também... É mental. Não é física? Existe a condição sine qua non para você ter um TDAH, é hiperatividade mental. Excesso de pensamento, numa velocidade maior. Agora, existem casos que você acompanha a hiperatividade mental com a física. Nos meninos predomina esse tipo, né? A mental com a física. Nas meninas, entre aspas, predomina o desatentivo puro, que é só hiperatividade mental. Aquela criança que está na aula, não dá trabalho nenhum para o professor, mas em compensação viaja o tempo inteiro, né? Então, mas a maioria hoje é combinado. Tem tanta hiperatividade, porque os estímulos são muito grandes. Aí tem uma opção de criança que não era TDAH, aí vamos supor, numa determinada época, virou. Não se vira. O TDAH legítimo... Já é. Já é. É um tipo de funcionamento cerebral. Ele não vira. Talvez só se evidencia mais ou você prestou mais atenção, mas ele já estava lá, né? Com o tempo, a tendência é ele criar mecanismos para controlar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Eu me lembro quando eu ia ao cinema, eu ficava batendo a perna, tá. E as pessoas olhavam para trás e eu não entendia porque tanta gente olhava para trás. Aí um dia, o meu primeiro marido chegou, Ninha, porra, não dá, cara. Um dia eu vou apanhar aqui, porque as pessoas olham, mas o que eu tô fazendo? Esse movimento... Eu fazia aí, E por quê? A inquietação das pernas.
O excesso de pensamento é o maior que descarrega na perna. Então, por exemplo, se você me encontrar numa coisa, eu me acalmo agitando a perna, balançando a perninha. Perninha nervosa. É uma forma de extravasar. Então. É uma forma de extravasar o excesso de pensamento, de atividade elétrica. Já que não necessariamente é uma coisa ruim, como a gente usar isso pro bem da criança ou do adolescente? O que faz? Eu acho que existe uma coisa. Eu acho que existe uma coisa, toda vez que eu explico para uma criança que ele tem na cabeça, se ele for mais de campo, eu falo que ele tem um cavalo maravilhoso, mas que é indomável. Entendi. E que ele vai ter que domar o cavalo. Ou se for mais de máquina, eu digo que você tem um motor de Ferrari. Mas a Ferrari, você pode capotar muito mais fácil do que um Audi. Ah, tá, tia, e aí? Falei, você vai ter que ser o mecânico do teu cérebro. Você vai ter que dominá-lo. Isso ajuda demais. Porque, assim, eu nunca trato se não tem sofrimento. Se a criança não está sofrendo por alguma coisa, se sentindo inferior, se sentindo burro, eu não trato. Se a criança chega para mim, tia... Sou feliz assim. Eu sou feliz, tá tudo direitinho, só minha mãe que reclama. Aí eu oriento os pais, tipo assim, vamos fazer atividades que melhorem, vamos fazer neurofeedback, que é um treinamento. O neurofeedback nada mais é do que ligar o cérebro da criança no computador, programar uma série de joguinhos que vai fazer com que ela comece a dominar o seu cérebro através das ondas elétricas do cérebro. Então, para a criança é muito lúdico, porque ela é uma ginástica cerebral. Então, assim, para a criança, em geral, elas adoram fazer esse tratamento. E que funciona mesmo. Tá. Agora, se é uma coisa que a criança está mal, me sinto burro, não sei o que lá, a gente faz medicação. Não acompanha, a gente faz medicação, porque é uma mudança. Quando você acerta a medicação, você não... É químico, então? É químico, porque a dopamina é química. Porque o que faz funcionar o lobo frontal é a dopamina. E tem uma coisa no TDAH, que a dopamina, ela é que coordena, né, o combustível desse filtro. O cérebro do TDAH nasceu fabricando menos dopamina. E ele vai passar a vida inteira buscando a dopamina, no hiperfoco, né? Porque essa novidade, essa coisa que ele tem tesão, libera dopamina. Certo. Se a gente rapidamente não descobre essas áreas de produção de dopamina que dá tesão, aí vem uma coisa grave, porque ele pode descobrir isso na adolescência no uso de droga. O que é droga? É tudo que entra no organismo, chega no cérebro e faz o cérebro liberar dopamina. Por isso que droga dá prazer. O dia que você falar assim, capim-limão, eu tomo e me dá um barato, é droga. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem drogas em substâncias, você tem drogas em comportamentos, tem comportamentos que fazem você, por exemplo, vício de pornografia é um comportamento, mas que libera dopamina. Também libera dopamina. Vício em alguém, a paixão é um momento de vício no outro, também libera dopamina. Por isso que na paixão você tem um tesão inesgotável. Né? Agora... Chocolate nem tanto. Chocolate é as comidas mais calóricas que misturam gordura com amido. Sei. São mais de dar essa liberação. Entendi. Entendeu? E mais também de fazer um pico alto de glicemia, de glicose, que aí dá um certo barato, mas também baixa muito rápido. Por isso que o açúcar dá dependência. Não tenha dúvida. Então, isso é dopamina. Na hora que você vai para a adolescência e o pessoal começa a usar droga, o que o moleque vê? Que tem uma droga lá, que geralmente é uma droga estimulante. Por que estimulante? Porque estimula a produção de dopamina. De liberação de dopamina. Estimula o lobo frontal. Então, ele usa aquela droga, por exemplo, um energético, um estimulante, um MD, uma cocaína, um crack, para todo mundo dar aquele... O hiperativo, ele olha o mundo e fala, caramba, é assim? Tá tudo fazendo sentido. É como se alinhasse. Nossa. E aí ele começa, eu vou ficar nesse troço aqui. Então, mas se não tivesse a informação, né? Se não tivesse a informação. Porque assim, aí meus pacientes falaram assim, mas eu fiquei bem. Eu falei, sim, mas o problema é que isso vai esgotar. Porque a droga não produz dopamina. Ela vai lá, é como se fosse uma laranja.
ela vai lá, espreme e você tem aquele caldinho na hora. Você pega só o caldo da dopamina. Chega um ponto que não vai ter mais. Espreme. Espreme não sai. Isso